Primeira carta de João, capítulo 5, glória a Deus. Primeira carta do apóstolo, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 5. Glória a Deus, que nós vamos tomar, se puderem ficar em pé, fiquem. Vamos tomar uma fala de João aqui com referência para nós, aleluia, abraçar, acolher esse pensamento de Deus para nossas vidas, aleluia. Que seu coração esteja aberto, que seja o seu coração uma terra fértil para essa semente, quando cair, germinar e dar fruto. Glória a Jesus. Primeira carta do apóstolo de João, capítulo 5, e versículo 18. 5:18 da primeira carta. Todos encontraram? Podemos fazer a leitura? Amém. Amém, graças a Deus. Diz assim, versículo 18: sabemos, olha só, não se trata de uma informação acerca de Deus. Não se trata de uma informação, se trata de conhecimento e de consciência. Ele diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, mas o que é gerado, mais o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. 19. Sabemos que somos de Deus, sabemos, uma convicção, uma certeza, sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no maligno, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Quem conhece essa história aí? A história do Filho de Deus veio, Jesus Cristo nasceu de uma virgem. Conhece, né? Sabendo que já é vindo, sabendo que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento, aleluia, nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus por essa palavra. Podem se sentar. João escreve esse capítulo 5 com um assunto da época que ele escreve, mas é muito atual nos dias de hoje. Ele fala de uma fé que leva a ter consequência em Cristo, as consequências boas da parte de Deus. Também ele fala do conhecimento, da convicção, da certeza que nós temos em relação a Deus. Aleluia. E essa palavra ela é tão atual, porque João escreveu nesse tempo, porque ele via consequência de crises na humanidade. Assim também hoje nós vemos crises na política, na saúde, nas finanças. Nós vemos crises existenciais nas pessoas, que as pessoas procuram preencher com vício, com várias coisas que ela imagina que aquilo vai trazer alegria, felicidade, vai preencher. Glória a Deus. Então ele fala de algo muito atual. E quando ele cita isso, ele cita dizendo
que nós sabemos que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Ele diz, mas o que é gerado de Deus conserva-se a si mesmo. O que faz o homem mudar de pensamento, de compreensão, de posicionamento na vida, está no entendimento que ele adquire acerca de Jesus Cristo. Por isso que ele fala, nos deu entendimento para conhecer o que é verdadeiro. É tão atual daqueles tempos para hoje, que naqueles tempos Jesus orou, no capítulo 17 de João, e disse, Senhor, a minha oração é que eles conheçam a Ti como o único e verdadeiro Deus. Aleluia. E nos dias de hoje, o que nos vai fazer firmar, ter convicções da nossa fé, da nossa esperança, de céu, de inferno, de luta que nós enfrentamos na vida, é ter esse entendimento. Mas esse entendimento só vai quando nós conhecermos, tivermos dentro de nós a revelação da glória de Deus em nós. Essa semana eu assisti a pesquisa do final do ano 2022 para 2023 acerca dos evangélicos no Brasil. O Brasil tem 34 milhões de evangélicos e tem 36 milhões de desviados. São mais desviados do que crentes. Aleluia. E esses 36 milhões, eles apostataram ou indo seguir outras religiões, ou indo voltando para a mesma, e muitos estão sem nenhuma religião, distante de Deus, afastado. Isso porque não houve a firmeza, porque não houve a firmeza da graça pela revelação no coração. Porque essa revelação de Jesus, quem é Jesus, que você faz parte dele e ele faz parte de você perde o receio. Então tem o equilíbrio diante das circunstâncias. Muitas pessoas se angustiam porque não alcançam o que almeja, não alcançaram o que almejavam. E assim vai no trajeto da sua caminhada, dessas pessoas que se afastam, vão ficando cada vez mais incrédulas. Outras estão dentro da igreja, mas a incredulidade está começando a tomar lugar no coração, começando a pôr em questionamento verdade de Deus, por interpretação, por tradução, por criação, que eu vou ver já o que a Bíblia fala disso. Aleluia. E eu, como pastor de um ministério que eu me considero, o que Deus me considerou ser, chamado para uma divina vocação, para conduzir, porque o crente, ele precisa ser ensinado, instruído e educado. E a responsabilidade é minha. Aleluia. A responsabilidade é minha. Desde o Antigo Testamento que a Bíblia fala sobre o sacerdote, aquele que é responsável de transmitir, de ser extensão de Deus para transmitir Deus para as pessoas. Diz, o povo se perde por falta de conhecimento, porque os sacerdotes não se interessaram a conhecer. Eu, como pastor, eu não posso negligenciar isso. Eu tenho que ter uma vida intensa, em busca do conhecimento, porque a leitura da Bíblia, ela pode nos trazer várias traduções, várias interpretações. Aleluia. E hoje nós vemos isso, várias interpretações de pessoas que às vezes nem são tão capacitadas, mas opinam, interpretam aquele assunto
sem ter o crivo da verdade de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E eu, como pastor que tem essa responsabilidade, não quero que nenhum de vocês venha, ainda que alguns de vocês não tenham tido essa revelação no coração, mas que eu tenho que traduzir algo de Deus para manter você até que a revelação se concretize. Para saber como é atual, eu quero fazer uma leitura do que Paulo escreve a Timóteo acerca da responsabilidade. Glória a Deus. Aleluia. A primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo. Ele escreve algo que vai fazer com que a gente tenha, diante dessa leitura, contextualizar os acontecimentos que eu falei que são vigentes no dia de hoje. Primeira carta do apóstolo São Paulo, capítulo 1, versículo 3, diz assim: como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir alguns que não ensinem outra doutrina. Então, a responsabilidade do pastor, que essa palavra doutrina trata-se de um ensinamento, mas essa doutrina não é a palavra que é dada no meu evangelho, sou doutrina de igreja. Essa palavra doutrina é uma palavra de ensino, de prática da sua vida em Jesus Cristo. Aleluia. Não é o que as pessoas ensinam. Hoje é o culto de doutrina, de ensinamento disso, e vai. Não é. É uma palavra de prática. Aquilo que Jesus falou e disse, dizendo: aquele que ouve a minha palavra e não pratica. Isso é o que Paulo está referindo a Timóteo. Timóteo, a Éfeso, é uma igreja grande, é uma igreja que infiltra muitos ensinadores, anda muitas pessoas. Aí ele diz: roguei para que ficasse em Éfeso para advertir alguns que não ensinar outra doutrina, nem dê em fábula e genealogia interminável que produz questões que não edifica Deus, nem consiste na fé. Nós vemos hoje muitos ensinos que é denominacionais, é culturistas, é folclore de uma denominação. Não é algo que como Paulo escreve aqui, que edifique você em Deus e que consista numa fé. Aleluia. Porque o que Paulo está falando é o que o Espírito Santo também agora está me conduzindo a dizer. Porque se você não viver a fé que faz você praticar, você não vai ter a visão gloriosa de quem é Jesus. Aleluia. E a atenção é essa. Louvado seja Deus. No versículo 6 ele diz: do que desviantes algum se entregaram a vãs contendas. Você pode ver que quando a pessoa se afasta, ele encontra mil e uma desculpa, mil e um apontamento para pastor, para a igreja. Ele vai encontrando. Ele arranja uma contenda consigo mesmo. Aleluia. Uma culpa, uma consciência que recebe a culpa. Aleluia. E a visão completa de quem é Jesus como Deus vai te firmar para esses momentos de dificuldade. Aleluia. Você saber discernir. Aleluia. Que você não está numa igreja por causa de uma irmã, de uma irmã, não está por causa do pastor, não está por causa da função. Você está na igreja porque Deus lhe salvou em Cristo Jesus.
e trouxe para congregar. E quanto mais vezes, diz a palavra, com uma preparação para a vida daquele que promete e cumpre e virá, Jesus Cristo. Aleluia. Aí no versículo 6 diz, e no versículo 7 diz, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Irmão, que tem ensinador do Evangelho. Aqui já passou um pastor que não sabia os 4 princípios da salvação. Existem pregadores que dizem que é entendido. Ele tem conhecimento da Bíblia, ele tem o conhecimento da Bíblia, ele conhece a história. Eu tenho um amigo que é poeta. Diz ele que já leu a Bíblia 28 vezes. Diz ele. E ele canta assuntos bíblicos. E ele canta corretamente. Então, ele é mestre do conhecimento da Bíblia, da lei de Deus. Mas ele nunca recebeu a revelação da glória, de que é o glorioso Deus do qual ele está falando. E é preciso que a igreja receba essa visão. A visão de quem é Jesus. Aleluia, glória a Deus. E essa visão, para que você entenda o benefício que ela traz para nós. Aleluia, o benefício que ela traz. Eu começo pelo profeta nesse ano de Isaías, no capítulo 6, olha só o que ele diz. Se você puder abrir sua Bíblia, abre aí Isaías no capítulo 6, que você vai entender do que Paulo, do que João falou. Aleluia, dessa distinção que João dá aí no capítulo 5, versículo do capítulo 5 e no versículo 18 em diante dessa carta. Aleluia. Veja bem a distinção que ele faz. Nós temos consciência, nós somos de Deus. E às vezes nós falamos. E por que às vezes nós falamos e às vezes desistimos? Porque não tivemos a revelação. Capítulo 6 de Isaías diz assim: no ano em que morreu o rei Urias, eu, Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os seus sequítaros e a sua glória enchiam o templo, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e 2 cobriam o seu rosto, e as outras 2 cobriam os pés, e com as 2 voavam, e clamavam uns para com o outro, dizendo: Santo, 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 o Senhor dos exércitos, toda a terra se encha da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz daquele que clamava, e a casa encheu de fumaça. Aleluia. Então disse eu: ai de mim que sou pecador, porque eu sou um homem de lábios impuros, de hábitos no meio desse povo impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Veja bem quem é Jesus Cristo. Isaías, ele teve uma visão cristocêntrica. Ele viu Jesus no trono. Aleluia. Ele viu Deus no seu trono. E o serafim representa a sua glória. O trono representa a sua glória. Os serafins representam os adoradores. Aleluia. Aqueles que o adoram ele em seu trono como soberano. Aleluia. Esse é o Jesus que nós aceitamos. Aleluia. Dessa visão que Isaías está falando, os adoradores, aleluia. Tem alguém aí que adora a Deus, aleluia, no seu coração? Adora a Deus agradecido por ele ter salvo em Cristo Jesus. Adora a Deus porque recebe algo dele. E adora a Deus quando não tem nada, quando falta tudo, porque entende que em Deus tem tudo para você. Adora o Senhor aí, de glória a Deus, aleluia. Agradeço, diga obrigado, meu Senhor, aleluia. Então Isaías, quando viu essa visão, ele teve essa visão, ele logo
Sabendo é ter conhecimento de consciência. Ele diz, sabemos. E Isaías diz, eu, homem pecador, de lábios impuros, no meio desse povo de impuros lábios, e vi o Senhor. Ele entendia que agora ele era um homem morto. Mas o continuado do texto diz que um anjo pegou na tenaz uma brasa e colocou em seus lábios para purificação. O que Deus está falando desde o profeta Isaías, e João contemplou com aquela fala, é que ainda que sejamos pecadores, aleluia, que quando chegamos diante de Deus, não é para a morte, mas é para a salvação, não é para o pecado domínio, mas para que haja uma remissão de pecado, uma purificação, aleluia, porque esse que está no trono é o mesmo oleiro que o profeta narrou, um oleiro que está na roda, fazendo um vaso, e que o vaso se quebra, mas ele não larga a mão daquele vaso, ele trabalha até fazer um vaso novo. E quantos de nós, quantas das vezes, já não tivemos na igreja quebrado, desanimado, mas veio o oleiro e pegou pela mão e trabalhou em nossa vida e fez um vaso novo. E essa noite é noite de você pedir ao Espírito Santo no azeite para encher esse vaso. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu quero abrir também Apocalipse capítulo 4, eu quero que você abra ele, para nós dar continuidade a esse entendimento de saber quem é Jesus. Já deu entendimento para saber o que é verdadeiro Deus, Jesus. Aleluia. João, na ilha de Patmos, lá, largado, condenado pela justiça do homem, lançado sobre uma caverna, uma prisão, aleluia, já com a idade muito avançada, mas Deus, Cristo, Jesus deu essa visão, capítulo 4 de Apocalipse. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, aleluia. Essa porta aberta, irmão, ela não vai se fechar. A Bíblia diz que nós não precisamos furar muro, aleluia. A porta estará aberta, porque amor não fecha a porta, amor perdoa, aleluia. Acolhe, abraça e põe para dentro, pois assim Deus faz com o seu povo, perdoando cada dia. A porta estava aberta, e a primeira voz que, como de trombeta, eu via falar comigo, disse: sobe aqui e mostra-te-ei as coisas que depois devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e assentado sobre o trono. E o que estava sentado era de aparência semelhante, pedra de jaspe, pedra de sardônio, e o arco celeste estava ao seu redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Então Deus revela a João que aquele que está no trono, Jesus, Deus, aleluia, mostrando o resplendor. As pedras representam os resplendor de Deus, a glória de Deus, a grandeza de Deus, a riqueza de Deus, aleluia. Um Deus que não precisa de nós, mas um Deus que deseja nós, aleluia, glória a Jesus. Então é esse Deus, Jesus, que nós temos que adorá-lo, nós temos que conhecer nessa visão de quem Ele é e o que nós somos. Nós somos adoradores, aleluia. Uma coisa que não pode faltar na nossa vida é o louvor. Nós não
podemos parar de louvar a Deus, nós não podemos parar de louvar a Deus, não só cantando, mas proclamando a grandeza, a bondade, a misericórdia, o amor, tudo, a sua benignidade. Aleluia. Nós temos que estar louvando, adorando a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, esse Jesus que Isaías viu, dessa visão cristocêntrica, que João viu, e era semelhante a quem vai dizendo que havia os anciões, havia os anjos, havia os anciões. Ele está falando do trono, da soberania que é Jesus. Soberano, em um trono alto e sublime no céu, soberano. Os anciões representam o rebanho, aleluia. Os anjos representam os adoradores, os anciões representam os rebanhos, o sacerdote representa a autoridade que há na igreja, aleluia. Aqui é um lugar de autoridade, aleluia. Louvado seja Deus. Não pode contar comigo, irmão, não pode contar com o irmão ao lado, mas você pode contar com Deus, que há uma autoridade. Paulo escreve nos Efésios, capítulo 3, versículo 20: Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos, pelo poder que opera em nós na igreja. Esse lugar que você está sentado tem uma unção de Deus. O lugar que você está sentado, o céu está aberto sobre você. O lugar que você está sentado, há uma testemunha, o Espírito Santo. O lugar que você está sentado é um lugar que está liberado por Deus para você ser abençoado. Glória a Deus. O que João, na sua carta, ele passa para nós é que a fé é para trazer uma consequência de confiança, de certeza. E ele diz, porque nós sabemos que somos de Deus, sabemos que Jesus já veio, sabemos que Ele nos deu entendimento para crer. Aleluia. Não é entendimento para ter dúvida, não é entendimento para ser dominado pela incredulidade, não é entendimento que dá vez em voz a outras vozes. Não, é um entendimento que sabe que esse Deus que é soberano, Jesus Cristo, nós vamos ver aqui. Aleluia. Então, desde esse tempo que ele vem, abra aí o Salmo 89, você vê algo interessante. Vamos percorrer os cânticos desse salmo. Aleluia. É 96, irmão, perdão. É 96, aleluia. Glória a Deus. A visão de quem é Deus, para que você se firme, aleluia, para que você tenha convicções, para que você tenha uma fé, para que você tenha certeza, para que você tenha decisões. 96. Deixa eu ver. 96, encontraram? Amém. Diz assim, versículo 4: porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Vocês lembram quando João encerrou a carta, ele filhinho, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. Você lembra quando Paulo diz a Timóteo para não permitir ser ensinado outro evangelho? Porque vão ensinando coisas que vão tirando Deus do centro da vontade do homem. Vão pregando as facilidades, vão pregando as coisas que é terrenas.
e esquecendo que há um mandamento, e esse mandamento é voltar-se para o Criador, para a eternidade. Ele diz no versículo 4 e no versículo 5, no versículo 6, versículo 6, glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura estão no seu santuário. Veja bem, irmão, glória e majestade estão diante da sua face. A glória de Deus, essa revelação que nos firma, vem diante da nossa face, a revelação do Evangelho de Deus. Ela veio diante da nossa face, aleluia. E como a fé que João escreve, dizendo que é uma fé que nos leva à consequência, aqui o salmista diz, no versículo 6, glória e majestade estão diante da sua face, força e formosura no seu santuário, aleluia. Então, Deus, o salmista proclama a Deus na sua majestade, a glória que está sobre a nossa face, dessa revelação, e agora ele volta e diz, força e formosura estão no santuário. Quem é que está no santuário de Deus aqui? Eu não ouvi. Quem é que está no santuário de Deus aqui? Então em que a força, aleluia, a força que aquele diz, a força, aleluia, força e formosura. Pastor, qual é a formosura? Eu encontrei um amigo e eu conversei com ele que ele estava, e ele disse, Epitácio, meu irmão, ele nem sabia que eu era pastor, disse, Epitácio, eu era crente, Epitácio, meu irmão, essa vacina que eu tomei dessa negócio aí, que veio de ver, a terceira dose eu quase morro. E ele contou as consequências das sequelas que ele viveu. Aleluia. Aí eu disse, eu também passei por tudo isso. Mas você, como é que está? Aí ele disse, rapaz, graças a Deus, eu estou bem. Eu disse, eu também estou bem, mas eu estou um pouco entristecido. Ele disse, por quê? Porque essa vacina me trouxe uma sequela que eu agora estou me sentindo mais feio. Aleluia. Aí ele achou muita graça. Mas isso é a minha interpretação. Aleluia. Deus olha para mim e diz, você está no meu santuário, você tem poder e formosura. Aleluia. Para Deus nós estamos formosura, estamos de beleza pura. Aleluia. Glória a Jesus. Maravilhoso. E para assegurar isso que Deus, que por meio de João fala, eu quero que se abra em Hebreus capítulo 6, para nós concretizar esse pensamento de Deus em nosso favor. João capítulo 6, Hebreus capítulo 6, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Encontraram? Amém. Veja bem, capítulo 6, versículo 16 diz assim: porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. É por isso que as pessoas dizem, eu juro no nome de Deus. É superior, né? Que a Bíblia condena fazer esse juramento. E o juramento para confirmação é para que eles, o fim de toda contenda, para que haja entendimento. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa. Tem algum herdeiro da promessa aí? Tem algum herdeiro da promessa aí? Glória a Deus. Aos herdeiros da promessa se interpôs com juramento, quer dizer, ele se antecipou com um juramento. Aleluia. Para que por mais imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Nós que pomos o nosso refúgio está em Cristo. O nosso refúgio está na igreja, que Cristo é a cabeça. Aleluia.
Então, o homem faz juramento para que não haja desacordo com duas ou mais pessoas mais importantes. E Deus interpõe fazendo um juramento que é imutável, é incapaz que ele minta, que ele engane, aleluia, que ele mude de ideia, aleluia, a nosso favor, glória a Deus. Deus é imutável, Deus não muda, Deus não muda. E esse Deus que não muda, esse Deus que é imutável, João descreve. Ele é o verdadeiro Deus, Jesus Cristo, aleluia. Então, em Jesus Cristo, nós estamos realmente no verdadeiro Deus. Um Deus que está soberanamente acima de tudo e de todo, mas que não despreza a nossa pequenez. E Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Pode adorar Jesus, pode adorar a Deus, pode dizer com gratidão: aleluia, eu sou grato, meu Deus, por esta salvação. Eu sou grato, meu Deus, por tudo que o Senhor preparou e concretizou para mim, no nome de Jesus. Amém. E aplauda Jesus com